Você já parou para pensar que até mesmo o rei mais perverso da Bíblia, aquele que sacrificou seus próprios filhos e mergulhou uma nação inteira na escuridão, pôde ser alcançado pela misericórdia de Deus? Prepare-se para descobrir os segredos ocultos do reinado de Manassés, uma história de horror, sangue e redenção, que pode transformar sua visão sobre o poder do arrependimento e da graça divina. Vamos embarcar em uma jornada que atravessa os recantos mais sombrios da alma humana e revelar como, mesmo nas profundezas do pecado, a luz de Deus ainda pode brilhar. Deixe seu like, inscreva-se e venha comigo. E se eu te dissesse que Manassés, muito além de ser apenas um rei maligno, foi o protagonista de uma das reviravoltas espirituais mais inacreditáveis de toda a Bíblia? Talvez você o conheça apenas como um tirano cruel, mas a verdade é que sua história vai muito, muito além. Nos tempos do rei Ezequias, o reino de Judá vivia um raro momento de restauração espiritual. O templo havia sido purificado, os altares pagãos destruídos e o povo voltava seu coração para o Deus de Israel. Sob um governante piedoso, Jerusalém prosperava, espiritualmente e em paz. Mas como toda a história humana, esse brilho não duraria para sempre. O jovem príncipe Manassés, herdeiro do trono, crescia em meio a essa atmosfera de fé renovada. Com apenas 12 anos, herdou a coroa, uma criança diante de uma nação inteira. Que futuro poderia ele construir sobre o legado de seu pai? Esperança e apreensão preenchiam os corações dos anciãos e profetas. O jovem seguiria os passos de Ezequias ou os destruiria? Nos primeiros anos, cercado por conselheiros fiéis, parecia que o reino seguiria firme. Mas a semente da vaidade e do poder já começava a brotar no coração do jovem rei. Pequenas concessões surgiram: alianças políticas, tolerância às práticas estrangeiras, uma curiosidade velada pelos cultos de outras terras. Parecia inofensivo, a princípio. Com o passar dos anos, o pequeno rei se tornava um soberano implacável. Incentivado por cortesãos corruptos e seduzido pelos rituais pagãos, Manassés reconstruiu os altares destruídos por seu pai. O culto a Baal e a Azerá floresceu novamente. Pior, altares dedicados ao exército dos céus, o sol, a lua e as estrelas, foram erguidos dentro do próprio templo do Senhor. Imagine, o local mais sagrado de Judá, agora profanado por ídolos e encantamentos. Mas isso era só o começo. Manassés foi mais longe, muito mais longe. No vale de Ben-Hinnom, um lugar amaldiçoado por práticas cananeias, ele instituiu rituais abomináveis, crianças, queimadas vivas como oferenda a Moloque, sacrifícios humanos, ordenados pelo próprio rei. O sangue inocente tingia a terra, e os gritos ecoavam pelas colinas de Jerusalém. Um horror que ultrapassava qualquer profanação anterior. Os profetas não ficaram em silêncio. Homens como Isaías, a voz de Deus para a nação, advertiram o rei: arrependa-se antes que seja tarde. Mas Manassés, embriagado pelo poder, respondeu com perseguição brutal. Profetas foram silenciados, mortos. A tradição nos diz que o próprio Isaías foi cerrado ao meio, escondido dentro de uma árvore. Quando calamos as vozes da verdade em nossas vidas, o que resta senão um vazio onde o mal floresce? A sociedade de Judá, antes devota, mergulhou em trevas. A moralidade se dissolvia, as famílias se dividiam, o medo dominava. Quem ousaria resistir ao rei? Mesmo assim, um remanescente fiel, pequeno e escondido, continuava a orar, aguardando um tempo de restauração. Mas Deus é paciente, e a paciência divina tem limites. Após anos de idolatria e sangue inocente derramado, veio o juízo. Os exércitos da Assíria marcharam contra Judá. Manassés foi capturado, humilhado publicamente, arrastado com um gancho no nariz e correntes de bronze, levado cativo à Babilônia, o mesmo berço das práticas que ele tanto havia amado. Foi no cativeiro, na mais profunda humilhação, que o inesperado aconteceu. Sozinho, em um calabouço estrangeiro, Manassés se viu diante do Deus que outrora havia desafiado.
Ali, nas profundezas de sua vergonha e miséria, o rei quebrado compreendeu, talvez pela primeira vez, que nenhum poder humano, nenhum trono, nenhuma aliança política ou força de exército poderia salvá-lo. Somente a misericórdia de um Deus que ele havia rejeitado. Em sua solidão, em agonia e desespero, o rei se lançou em oração, não mais arrogante, não mais blasfemo, mas um homem esvaziado de si mesmo, clamando com um coração sincero por misericórdia. E a Bíblia nos diz que Deus ouviu. Não existe abismo tão profundo onde a graça de Deus não possa nos alcançar. Nenhuma cadeia é tão forte que não possa ser quebrada pelas mãos do Senhor. Mesmo aquele que havia sacrificado seus próprios filhos, perseguido os profetas, profanado o templo, foi ouvido pelo Altíssimo. Milagrosamente, Manassés foi restaurado ao trono de Judá. Ao voltar a Jerusalém, encontrou um povo dividido, ferido, espiritual e socialmente devastado. Mas o rei, agora transformado, começou a agir. Derrubou ídolos, removeu altares pagãos, purificou o templo, ordenou sacrifícios ao Senhor, reforçou os muros da cidade, não só em pedra, mas como um símbolo de um novo compromisso espiritual. Um homem quebrado, reconstruindo a fé de um povo. Mas o mal que havia sido plantado não desaparece tão rápido. As raízes da idolatria permaneciam. Parte do povo, acostumado às velhas práticas, resistia. O legado de Manassés é complexo. Um exemplo terrível do quão longe o homem pode se afastar e de quão grande é a misericórdia de Deus. Sua história nos lembra: ninguém está além do alcance do perdão. Mas também, cada escolha tem consequências, algumas que ecoam por gerações. Agora eu te pergunto, que áreas da sua vida precisam ser purificadas hoje? Que altares secretos precisam ser derrubados? Que decisões precisam ser tomadas para que sua história não se torne um legado de afastamento, mas de transformação? Nenhum pecado, por mais escuro que pareça, está além do poder restaurador da graça divina. Mas cada decisão que tomamos hoje molda o legado espiritual que deixaremos amanhã. Se essa história falou ao seu coração, escolha hoje um tempo específico de oração. Vá para um lugar secreto, ajoelhe-se, derrame seu coração diante de Deus. Peça que Ele revele as áreas ocultas que precisam ser entregues. Depois, compartilhe aqui nos comentários que decisão você sente Deus te chamando a tomar. E se deseja receber mais estudos sobre personagens esquecidos da Bíblia e lições de transformação, inscreva-se agora e ative as notificações. Assim, continuaremos juntos explorando os mistérios mais profundos da Palavra de Deus. Nos comentários, deixei links para estudos e materiais complementares, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema. Que o Deus da misericórdia e da justiça nos conduza sempre para mais perto da sua luz.